Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Marcos 6. Nós vamos estar lendo do 30 ao 44. Marcos 6, do 30 ao 44. Os irmãos acharam? Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus, que diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muita coisa. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos, e aí depois voltam, animados, por ter feito curas, milagres. E aí os discípulos voltam, de certa forma, cansados, sobrecarregados, de ter ido, feito tantas coisas, E aí Jesus, nós entramos nesse contexto aqui, de Jesus pegar e falar para eles: vamos montar no barco e vamos ir para o lugar deserto, somente nós, e vamos ficar ali juntos. Só que as pessoas, como o ministério de Jesus estava crescendo, se multiplicando, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus. Enquanto Jesus estava no barco, as pessoas foram em volta da margem, seguindo Jesus, uma multidão de pessoas. Aqui fala 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E essa história ela é tão impactante que ela está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma história que nos inspira, que nos mostra aquilo que eu tirei de lição para a minha vida, sobre nós essa noite, sobre a minha vida e sobre nós. É muito bom colocar Jesus como prioridade. Nós vemos nessa história as pessoas colocando Jesus como prioridade na vida delas. É uma reflexão que nós temos que fazer, analisando essa história, de como estão as prioridades em nossas vidas. Será que Jesus tem sido a nossa maior prioridade? Buscar Jesus tem sido a nossa maior prioridade? E aí, eu li essa história em todos os evangelhos, Cada um tem um detalhe diferente, cada um mostra um detalhe diferente. E aí, os irmãos podem permanecer com a Bíblia aberta. Eu vou falar alguns textos, dos outros evangelhos, mas a história é isso aí. A história é aquilo que nós lemos. E eu estava conversando até no meu serviço com um amigo meu que uns tempos atrás eu chamei ele para vir à igreja, e ele veio na igreja, na época que eu era da Central. Ele foi lá, depois de um tempo ele parou de ir. Daí depois eu vim aqui para Mangaí, eu chamei ele para vir para cá. Ele veio a alguns cultos, só que daí ele se ambientou mais lá na Central e continuou indo lá. Eu continuei ajudando ele, dando um apoio moral. E aí ele falou para mim, eu estava comentando esse texto com ele, no serviço lá. E daí ele falou: cara, essa palavra aí é basicamente a minha vida. Porque a minha vida só começou a ser mudada depois que eu coloquei Jesus como prioridade. Ele falou para mim: depois que eu não me preocupei mais com lado financeiro, depois que eu não me preocupei mais com coisas que não são a prioridade da minha vida começou a ser mudada. E aí eu falei: é isso aí mesmo. E em nossas vidas eu tenho certeza que
você também tenha uma experiência assim com Deus. De que quando você realmente buscou a Deus, você clamou a Ele, você foi ao encontro dEle, você buscou a Ele, Jesus esteve com você. Jesus esteve ao seu lado. Mas isso é uma luta diária que nós temos que ter, de colocar Jesus como prioridade em nossas vidas. Porque muitas vezes as preocupações, elas tendem a nos afastar de Deus. Às vezes algumas coisas, alguma conta que chega, algum problema ali com o filho, com a filha, alguma discussão no casamento, alguma coisa tenta tirar Jesus como a prioridade de nossas vidas. Alguma coisa sempre vai querer nos afastar de Jesus. E esse texto, essa história, ele fala de pessoas que foram até Jesus. Essas pessoas, enquanto Jesus estava indo no barco, elas foram na beira do mar para um lugar deserto. Ou seja, elas não estavam se preocupando o que iria acontecer, se ia ter comida, se ia ter água, se aonde eles iriam dormir, o que eles iriam fazer. Eles não se importavam, porque nesse momento eles estavam colocando Jesus como prioridade na vida deles. Eles estavam realmente acreditando que se eles colocassem, tem um versículo que fala, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o resto Ele acrescentará em nossas vidas. E lá em Mateus 14:13, que é o texto, um pouco do texto do pouco da história que nós lemos, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Então, Jesus, que nem eu falei, saiu e as pessoas o seguiram por terra. Isso demonstra que seguir a Jesus precisa ser a prioridade de nossas vidas. Como eu falei, seguir a Jesus precisa ser a prioridade de nossas vidas. Naquele contexto ali, eles precisavam seguir Jesus fisicamente. Eles precisavam ir até Jesus caminhando, indo até a presença de Deus. Mas hoje é diferente. Hoje a gente segue Jesus, busca Jesus através do nosso relacionamento com Ele, através da nossa vida espiritual. Nós colocamos Jesus como prioridade quando nós levantamos cedo e entregamos o nosso primeiro momento a Jesus em nossas vidas. Nós colocamos Jesus como prioridade quando nós viemos à igreja, oramos, estamos buscando a presença de Deus, adoramos a Deus aqui. Nós colocamos Deus como prioridade quando nós não deixamos que nada fique acima de Jesus em nossas vidas. Até o nosso casamento, a nossa família, tudo. Jesus precisa estar acima de tudo. Quando Jesus está acima de tudo, o resto, Ele vai acrescentando em nossas vidas. Então nós precisamos lutar. Que nem eu falei, as distrações, elas tentam nos afastar de Deus. Às vezes um problema, alguma coisa, você tira o foco de Deus, nós tiramos o foco de Deus. E nós precisamos ser igual a essa multidão, que elas acompanharam Jesus, independente de qualquer coisa. Eles sabiam que eles poderiam ficar com fome? Sabiam, porque eles estavam indo para o deserto. Eles sabiam que eles poderiam enfrentar dificuldades? Sabiam. Mas o mais importante para eles não era as coisas do mundo, não eram as preocupações, mas sim seguir a Jesus. Seguir aquele que poderia dar o alimento espiritual, seguir aquele que poderia curar eles. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que Jesus é a nossa maior prioridade. Jesus é aquele que precisa ter um tempo em nossas vidas, todos os dias. Quanto tempo nós temos dedicado a Deus em nossas vidas? Quanto tempo nós temos feito o nosso devocional, a nossa oração? Isso é priorizar Deus em nossas vidas. Isso é priorizar Jesus em nossas vidas. E aí, continuando a história, em Mateus 14:14, diz assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então Jesus, vendo a multidão, viu que lá tinha muitas pessoas que eram enfermas, viu que lá tinha muitas pessoas que precisavam da presença dele lá. Jesus olhou, se compadeceu, viu que eles precisavam de Jesus, e Jesus fala para os seus discípulos: encosta até lá na margem, porque eu vou lá curar aquelas pessoas. Encosta lá, porque eu vou
dar salvação para eles, eu vou dar uma palavra para eles. E o que mostra isso? Jesus está vendo tudo o que estamos passando. Jesus, Ele está vendo. Quando nós priorizamos a Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós estamos verdadeiramente unidos com Ele, Jesus, Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos aqui, mas pode ser que alguém aqui esteja com um problema no seu coração, um problema de relacionamento, alguma coisa que tem afetado. Às vezes nós, já vi várias histórias de pessoas que estavam bem, estava tudo tranquilo, mas depois você descobre que a pessoa está enfrentando um problemão. Por mais que as pessoas não saibam, Deus, Ele sabe aquilo que você tem enfrentado. Deus sabe a sua luta, Deus sabe a minha luta. E quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, Ele vê tudo aquilo que nós estamos passando. Aquelas pessoas estavam buscando a Jesus, e Jesus estava vendo elas. Jesus estava olhando para elas falando, não, eu sei que lá eles precisam de mim. E assim como essas pessoas, Jesus também sabe que você precisa dele. Jesus, Ele está vendo, amém? Jesus está vendo você. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está vendo quantas vezes você dobra o joelho para orar pedindo alguma coisa. Jesus está vendo a luta sua lá no seu trabalho. Jesus está vendo o tanto que você se dedica. Jesus, Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo. Ele está vendo o seu relacionamento com Ele. E Jesus, Ele está vendo tudo aquilo que você está passando. Muitas vezes você pode estar orando, e aí você pode até pensar, fala, poxa, Deus, será que Deus não está me ouvindo? Mas tem um versículo que diz que o Deus que nos vê em secreto, nos recompensará. Deus, Ele nos está vendo em secreto, e no momento certo, Ele vai agir em sua vida. Continue priorizando a Deus, continue próximo de Jesus, que Ele está vendo tudo aquilo que você tem enfrentado. Ele sabe aquilo que está no seu coração. Ele sabe os seus medos, Ele sabe os meus medos. Somente Deus sabe o que acontece lá dentro do nosso coração. Por isso que nós temos que priorizar Jesus em nossas vidas. Continuando a história, diz assim, lá em Marcos 6,35. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Então, Jesus foi até essas pessoas, começou a curar, começou a ensinar a eles, começou a trazer o reino de Deus ali naquele momento. Jesus, estava com eles ali, e aí já era bastante tarde, e os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim para Jesus, ó Jesus, aqui é deserto, já é bastante tarde. Mande as pessoas, ir comprar alguma coisa. Então os discípulos estavam ali, preocupados com aquela situação das pessoas. Eles estavam falando para Jesus, aqui é deserto. Aqui não tem o que fazer, aqui não tem como alimentar essas pessoas. Aqui não tem como. Mas não há nada difícil para Jesus. Às vezes os discípulos não enxergavam como a situação poderia ser mudada. Eles não sabiam como Jesus poderia alimentar aquela multidão. Eles nem pensavam que Jesus poderia alimentar aquela multidão. Por isso que eles falaram para Jesus, é deserto, Jesus. E muitas vezes você está num deserto, achando que está muito difícil. Achando que, como que Jesus vai me ajudar? Mas mesmo em circunstâncias difíceis, se colocarmos Deus como prioridade, Ele dá um jeito de mudar a nossa situação. E de uma forma que nós nem esperamos. Mesmo que estejamos no deserto, mesmo que às vezes você fala, não tem como, é muito difícil, eu não sei o que fazer mais, priorize Jesus em sua vida. Priorize buscar Jesus em sua vida. Priorize caminhar com Jesus ao seu lado. Não há nada difícil para Jesus. Sabe esse problema que você tem enfrentado? Ele não é difícil para Jesus. Sabe isso que você quer que mude em sua vida? Isso não é difícil para Jesus. Muitas vezes é difícil para nós.
alguma coisa, mas para Jesus não é. Para Jesus não é. Seguir Jesus não significa que a nossa vida será perfeita. Nós vamos ter obstáculos em nossas vidas. Essas pessoas caminharam, estavam seguindo Jesus, estavam fazendo uma coisa boa, estavam buscando Jesus, mas isso não impediu a eles de ficarem com fome ali naquele momento. Isso não impediu de um obstáculo aparecer na vida deles. Mas como eles estavam com Jesus ali, Jesus não se importava com o deserto, Jesus não se importava com a adversidade. Então, se nós estamos com Jesus, nós temos que acreditar nisso. Não há nada difícil para Jesus. Fala para quem está do seu lado aí, não há nada difícil para Jesus. Não há nada, irmãos. Não há nada. No meio do caminho, pode surgir adversidades em nossas vidas. Podemos ficar até com medo, mas não podemos desanimar. Porque se nós estamos seguindo Jesus, assim como para aquelas pessoas que Jesus multiplicou os pães, Ele vai fazer um milagre em sua vida. Ele vai fazer algo que você nem imagina, algo que você nem espera. Amém? Seguindo a história, Mateus 6,36 diz assim: mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Então os discípulos falaram: Jesus, aqui é deserto. E daí depois eles continuam para Jesus: mande eles comprar alguma coisa. Se fosse nos nossos dias, né, ia falar assim: manda essas pessoas ir lá no manso, né, que vai estar aberto ainda para comprar, né, que o manso está aberto até agora, né, até 11 horas. Eu moro perto do manso lá, né, se for qualquer hora lá. Inclusive domingo é o dia mais cheio lá, né. Se fosse nesses dias, Jesus ia mandar ir lá no manso. Os discípulos iam mandar ir lá no manso. Mas os discípulos falaram isso para Jesus: manda essas pessoas embora, comprar alguma coisa aí, em algum mercadinho, algum lugar. Mande. Mas Jesus, Ele não precisa de ajuda para fazer a parte dele em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ajudar Jesus, e isso que pode ser que às vezes nos atrapalhe. Muitas vezes nós estamos lutando com as nossas forças, e não é isso que Jesus quer. Muitas vezes estamos tentando do nosso jeito. Os discípulos estavam tentando ajudar Jesus, mas Jesus não precisava de ajuda para prover o alimento para aquelas pessoas. Não tente ajudar Jesus, porque você vai se cansar. O que é ajudar Jesus? É você fazer, você tentar resolver as coisas do seu jeito. É você tentar resolver as coisas com a força do seu braço. É você correr e não pedir ajuda para Jesus. Muitas vezes surgem algumas coisas, ou às vezes nós precisamos tomar decisões em nossas vidas, não consultamos a Deus, não esperamos o tempo de Deus, não nos acalmamos. Isso é tentar ajudar Jesus. Muitas vezes Deus quer que você espere nele. A única coisa que nós temos que fazer é continuar priorizando Ele em nossas vidas. Continuar colocando Ele como prioridade. Seguir Ele por onde quer que Ele nos mande. E aí, você pode ter certeza que Jesus, Ele vai te ajudar. Você pode ter certeza que Ele vai prover. Muitas vezes nós ficamos buscando soluções, né? Nós passamos por algumas situações que às vezes não tem o que fazer, e nós ficamos tentando, batendo a cabeça. Aí não dá certo, nós continuamos batendo cabeça, vamos tentando uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Ou às vezes não pedimos a opinião de Deus e tentamos ajudar a Deus. E muitas vezes Deus, Ele quer que você espere, fique tranquilo, para Ele agir em sua vida. Então nós não precisamos ajudar Jesus. Precisamos somente continuar priorizando Ele em nossas vidas. Amém? Fale para quem está do seu lado aí: não tente ajudar Jesus. Continuando a história, Jesus, porém, lhes disse, né, depois que os discípulos falam para Jesus, né, para
Jesus liberar eles para eles procurar alguma coisa para comer, Jesus lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Olha os discípulos. Os discípulos ficam tentando achar solução ali para resolver o problema da multidão. E Jesus fala para eles: dê mesmo vocês de comer a eles. Por que vocês não dão de comer? E os discípulos ainda não estavam entendendo que Jesus queria que eles fizessem um milagre. Mas eles não entendiam isso. E muitas vezes nós não vamos conseguir ver como Jesus pode agir. Muitas vezes nós nos encontramos num beco sem saída e nós não conseguimos ver como Jesus pode agir. Mas não significa que Ele não pode agir em seu favor. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós falamos: não tem mais como, não tem mais o que fazer, eu não sei como Jesus irá mudar essa situação em minha vida. Mas se você continuar priorizando Ele, Ele vai agir em sua vida. Então muitas vezes nós não vamos conseguir entender como que Jesus vai agir. Eu já me deparei com situações que eu falava assim: não sei como Deus vai mudar essa situação. Já me deparei com situações que na vida de outras pessoas que a gente via assim e fala assim: não sei como Jesus irá agir nessa situação. Não sei. Mas uma coisa é certa: mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não achamos uma solução ali, Jesus vai achar uma solução. Amém? Muitas vezes quando nós não conseguimos ver a solução de determinada situação em nossas vidas, nós desanimamos, nós fraquejamos, nós paramos de orar, nós paramos de buscar a Deus, nós vamos nos esquecendo de Jesus em nossas vidas. Por isso, quando nós nos encontrarmos em situações que nós não sabemos mais o que fazer, que nós não entendemos como pode ser mudada, ainda assim continue na oração, continue priorizando a Jesus, continue seguindo Ele. As pessoas, elas não deixaram de seguir Jesus. Os discípulos estavam falando ali: essas pessoas precisam ir embora. E essa multidão podia falar assim: é mesmo, vamos embora, vamos procurar alguma coisa para comer, vamos sair, vamos nos alimentar. Mas não, essas pessoas continuaram ali, porque elas sabiam que ao lado de Jesus, elas teriam aquilo que precisavam. E nós também. Se nós estamos ao lado de Jesus, nós não tememos nada, porque Ele está conosco, Ele nos consola, Ele nos guia. Então, confie no poder de Jesus em sua vida. Amém? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, depois que Jesus falou para eles averiguarem ali o que eles tinham, os discípulos encontram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E o menino entrega isso aos discípulos, entrega isso a Jesus. Entrega para que a multiplicação dos pães acontecesse. Então, o pouco que temos pode se transformar em uma coisa grandiosa nas mãos de Deus. Se nós estamos priorizando a Deus, o pouco que nós temos pode se tornar algo grandioso nas mãos de Deus. O que é isso? O que é isso? Muitas vezes nós não nos achamos capazes. Muitas vezes nós não nos achamos merecedores. Nós achamos que a nossa fé é pequena. Muitas vezes nós achamos que nós não temos a capacidade de vencer as lutas. Mas se você continuar colocando Jesus como prioridade, mesmo aquilo que você acha pouco, pode se transformar em algo grandioso.
Esse menino que pegou os 5 pães e 2 peixinhos, ele não tinha dimensão daquilo que se tornaria aquele pouco que ele tinha. Ele não tinha nem ideia de que aqueles 5 pães e 2 peixes se tornariam depois alimento para 5.000 pessoas. E nós muitas vezes nos encontramos assim, falamos assim: eu não vou conseguir, eu sou falho, eu sou pecador. Mas o pouco que você tem, se você se dedicar a Deus, vai ser transformado. O pouco que você tem nas mãos de Deus se torna muito. Não que nós somos merecedores, mas que se nós nos dedicarmos a Deus, se nós priorizarmos a Deus, esse pouco que nós temos vai se tornar algo grandioso nas mãos de Deus. Se você se dedica à obra de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo às vezes você não se achando capaz, entregue aquilo que você tem. Fala assim: Deus, é isso que eu tenho, é isso que eu posso oferecer, é pouco, eu não sei como o Senhor pode me usar assim, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai usar esse pouco que eu tenho. Então o que mais importa, irmãos, não é se sabemos falar bem ou não, não é se nós somos, pessoas que têm capacidade, porque também diz que Deus ele capacita os escolhidos. O que importa é a nossa dedicação a Deus. O que importa é o quanto nós estamos priorizando a Deus em nossas vidas. Se a nossa dedicação a Deus é muita, aquilo que nós entregamos a Deus vai se multiplicar. Amém? Então esse menino deu tudo que tinha. Aos seus olhos era pouco, mas aos olhos de Deus era uma oportunidade de milagre. O mundo, as pessoas vão falar que nós não somos capazes. Vão querer falar que nós não vamos conseguir. Vão falar que vão zombar da nossa cara. Vão falar assim: ó, você não vai conseguir isso aí. Cadê Jesus em sua vida? Cadê Jesus? As pessoas vão falar: ó, irmão Robson, não é isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ó, irmã Irene, não é isso. Muitas pessoas, até o diabo vai querer lançar coisas em nossas vidas. As pessoas vão falar: ó, irmão Emerson, ó, irmã Bruna, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus, Deus não vai usar vocês. Mas se nós estivermos comprometidos, Deus pode usar esse pouco que você acha e pode fazer muitas coisas na presença de Deus. Amém? Vamos continuar o texto que diz: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Então, Jesus pegou os pães daquele menino, pegou os pães e falou para todo mundo: ó, todo mundo senta. Todo mundo senta, que eu vou prover agora o alimento para vocês. O que nós entendemos que antes de Deus mudar nosso exterior, Ele quer mudar o nosso interior. Quando Jesus pede para eles sentarem, Jesus quer que eles se acalmem. Então, antes de Jesus operar um milagre ali, Jesus quer que eles se acalmem, sentem, não se preocupe com a comida, eu vou prover, pode se sentar, que eu vou prover. Então, Jesus, antes de operar alguma coisa em nossas vidas, Ele quer mudar o nosso coração. Muito mais que um milagre, muito mais que uma cura, muito mais que uma mudança de vida, Deus Ele quer mudar o nosso coração. Não adianta nada nós sermos curados pelo lado exterior, sendo que o nosso coração ainda às vezes é amargurado. Às vezes o nosso coração é duro. Às vezes nós não temos a fé necessária. Quando Jesus pede para ele sentar, Ele está falando assim: ó, acalme-se. O seu coração precisa ser mudado primeiro, para que eu multiplique. E aí todo mundo sentou. Então Jesus, Ele não vai oferecer a mudança, não vai dar a mudança que nós esperamos, se dentro do nosso coração não houver mudança. Um milagre, uma cura é passageiro, mas a mudança do nosso coração
ela vai permanecer para sempre. O maior milagre, os maiores milagres não são aqueles exteriores. Não são curas, não são libertações. É a mudança de coração. É a mudança nossas atitudes. É a mudança do nosso coração. É a mudança do nosso jeito. Isso é o maior milagre. É muito mais fácil Deus operar um milagre exterior, alguma cura de alguma doença, do que algo do coração. Porque algo do coração é difícil, nós precisamos estar dispostos. Então, às vezes você está querendo uma mudança exterior da sua vida, né, na sua área financeira, no seu relacionamento, né, em qualquer área da sua vida. Mas, e o seu coração? Como está? E o nosso coração, como está? Às vezes, a nossa mudança que nós queremos não aconteceu porque o nosso coração não foi mudado. Porque nós não nos acalmamos. Então, para nós recebermos a mudança de Deus, nós precisamos estar preparados para receber essa mudança. Um exemplo bem claro é Davi. Davi ele só se tornou rei de Israel no momento em que ele estava preparado. No momento em que o coração dele estava preparado. Ainda assim, quando ele se tornou rei, ele teve muitos erros. Mas ele teve toda uma preparação. Né? Eu já vi, né, que nem dentro disso, já vi muitas pessoas buscarem a igreja. Eu tenho certeza que os irmãos já viram. Buscar a oração, né? Às vezes está precisando de uma cura, de uma restauração, né? Às vezes pede um carro, uma casa, e daí quando recebe, abandona a igreja, abandona Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu já vi isso muitas vezes. Por quê? Porque quando recebe algo de Deus, né, do lado exterior, o lado de dentro não mudou, aí abandona Jesus. Muitas pessoas, e nós não podemos ser assim, de seguir Jesus pelas coisas que Ele tem a oferecer, mas pela vida eterna que Ele pode nos dar. As coisas exteriores passam, mas o que fica é o nosso coração, é a certeza da vida eterna, é o nosso coração amoroso, é as nossas intenções do coração serem boas. Amém? O último versículo dessa história, para terminar, diz assim: E Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Que linda mensagem. Jesus pegou o pão, mandou todo mundo sentar, ergueu aos céus, consagrou a Deus e multiplicou aqueles pães e depois aqueles peixes. Então, quando colocamos Jesus como prioridade, Ele supre todas as nossas necessidades em todas as áreas das nossas vidas. Se nós, irmãos, permanecermos firmes em Deus, se nós continuarmos colocando Jesus como prioridade, você pode ter certeza que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Você pode ter certeza disso. As pessoas seguiam a Jesus, essa multidão seguiu a Jesus, foi atrás de Jesus, independente de qualquer coisa, independente de comida, independente de qualquer coisa, e lá eles foram alimentados espiritualmente, porque Jesus falou da palavra dele, e eles foram alimentados também no seu físico. Então, enquanto nós estivermos colocando Jesus como prioridade em nossas vidas, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas a prioridade não é as coisas, mas sim buscar Jesus. Enquanto nós estivermos firmes em Deus, o resto Ele vai acrescentar. O resto Ele vai nos dar. Não que nós buscamos a Jesus por causa dessas coisas, mas é uma consequência de priorizarmos Jesus em nossas vidas. E Jesus, Ele se preocupa, você pode ter certeza que Jesus, Ele se preocupa com todas as áreas das nossas vidas. E Ele quer atuar em todas as áreas, mas nós precisamos deixar Ele atuar em todas as áreas. Às vezes tem uma área da sua vida que você não tem deixado Deus atuar.
E por isso, pode ser que você não esteja sendo suprido nessa área. Às vezes você não tem deixado Deus agir em alguma área da sua vida. Ou eu também não. E por isso que às vezes nós não estamos sendo supridos nessa área. Então, coloque-se inteiramente à disposição de Deus. Sua vida financeira, seus relacionamentos, seu coração, todas as áreas da sua vida, entregue a Deus. Coloque para Deus, fala: Deus, está aqui. Mude aquilo que o Senhor quer que mude. Eu vou ser fiel ao Senhor em todas essas áreas. E eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Amém? Fala para quem está do seu lado aí: Jesus supre todas as nossas necessidades. Para concluir, João 6,66, que esse versículo ele é depois, um pouco depois dessa história. Diz assim: Senhor, a quem havemos de seguir, se só as tuas palavras dão a vida eterna? Então é Pedro respondendo para Jesus: Jesus, para onde vamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro, ele entendeu que ele precisava priorizar Jesus na vida dele. Pedro entendeu que não tem outro lugar senão na presença de Deus. Enquanto nós não nos priorizarmos em buscar a presença de Deus, nós andaremos batendo cabeça, as coisas não vão dar certo. Enquanto em todas as áreas das nossas vidas nós não colocarmos à disposição de Jesus, não vai dar certo as coisas em nossas vidas. Nós não podemos seguir Jesus pelas bênçãos ou aquilo que Ele pode nos dar. Temos que colocá-lo como prioridade, pois Ele é o nosso caminho da vida eterna. E somente com Ele teremos a paz que excede todo entendimento. Amém? Jesus quer que você siga Ele mais e mais nessa noite. Jesus quer que nós nos entreguemos à disposição dele. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite.